Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mapa astral. Eu tinha postado no stories do meu Instagram que eu fiz um mapa astral com o astrólogo Valdemar Falcão. E aí eu perguntei se vocês queriam saber mais sobre isso e tal, e eu resolvi gravar esse vídeo. Eu não quis gravar stories no Instagram porque eu não falo direito lá, e aí eu não me sinto confortável ainda, então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu posso pensar um pouquinho melhor, tal, eu posso editar e o vídeo vai ficar bonitinho. E também assim, também no meu canal, pra quem tiver dúvida, alguma coisa, queira conferir as minhas experiências e tal. Então eu estou aqui gravando o vídeo. Então, né, sem mais delongas, né, vamos começar o vídeo. Vou falar um pouquinho aqui da minha história, né, senão então sempre fica assim meio sem contexto. Sou uma pessoa muito curiosa, né, desde sempre, a vida inteira, e como todo mundo, né, teve contato com astrologia, aquela astrologia lá de revistinha, João Bidu, alguma coisa assim, e aquelas coisinhas de jornal e tal. Então eu sempre li aquelas coisas, mas eu passei a comprar umas revistas assim um pouco mais de astrologia, que é essa aí do João Bidu. E aí eu achei que algumas coisas batiam, então eu achava legal e tal, e aí fui estudando um pouco mais. Não sou especialista em astrologia nem nada, mas hoje eu tenho um conhecimento um pouco mais avançado, né, do que eu tinha antes. Então eu fui estudando um pouco mais e aí eu vi a necessidade de fazer um mapa astral com um astrólogo, né, uma pessoa que estudou pra fazer ali a leitura. Pra quem não conhece o mapa astral, ele é meio que a foto do céu quando você nasceu, né? A posição do Sol, da Lua, de todos os outros planetas. Conforme essa conjunção, né, vai meio que dizer a sua personalidade. Mas tem gente que fala, porque não é os planetas que dizem como você é, mas é o contrário. É porque você é assim, você nasceu nessa conjunção de planetas que dizem como você é. Que era uma das coisas que eu achava um absurdo, né? Tipo, porque eu nasci nesse dia e horário é porque eu sou assim. Não, é o contrário. É porque você é assim e aí o céu estava configurado para ser assim, para que fosse assim. Hoje em dia também tem as discussões de que a astrologia que hoje é feita não é a correta, porque conforme vai passando o tempo e o nosso calendário gregoriano ele não é muito compatível com o meio que o funcionamento do universo ou do sistema solar, porque só a rotação da Terra leva em torno de 23 horas e 55 minutos, alguma coisa assim, não lembro os minutos, mas meio que todos os dias não tem 24 horas exatas, por isso tem o ano bissexto. E aí conforme vai passando o tempo, né, os milhares de anos vão criando essa discrepância, e aí meio que hoje em dia o certo é meio que você não seria o signo que você é hoje, né? Você, por exemplo, eu sou de Escorpião e aí eu seria Libra, por exemplo, né, conforme essas mudanças. Eu não sei explicar com detalhes porque, né, não sou astrônoma, não sou astróloga, eu sou assim, sou uma pessoa curiosa que tenta assim buscar o melhor possível. Então realmente tem essas diferenças. Eu perguntei também pro Valdemar o que ele achava disso, que é o astrólogo que eu fiz o mapa e eu vou falar sobre ele. Então ele falou que tem dois meios de ver os mapas, esse que é meio que o que vemos hoje em dia, que meio que pode estar defasado, e esse outro método, né, que seria o correto, né, conforme a astronomia. O primeiro mapa astral que eu fiz foi indicação da Cristina Cairo, que é uma psicóloga, terapeuta, que eu gosto muito. Ela fala sobre diversos assuntos de medicina chinesa, de leitura do corpo e tal. Conforme seus pensamentos, o seu corpo reage de uma forma, ele tem um formato diferente. Então ela fala disso e como eu gosto muito do assunto, comecei a estudar o conteúdo dela. E aí ela ressaltou a necessidade do mapa astral, se você quiser se conhecer mais e tal. E aí eu acabei fazendo mapa astral com indicação dela, não ela que fez. Eu fiz com mapa astral com Tadeu Gaskes, que é um astrólogo. E eu fiz esse mapa mais ou menos em 2013. E nessa época eu tinha pago R$300, né? Lembrando que os valores podem variar conforme você estiver assistindo. Eu fiz esse mapa, ele falou umas coisas muito interessantes. Eu sempre tive dúvida em relação ao trabalho, sabe? O que eu tenho que fazer e tal, se eu devo seguir uma profissão, qual profissão é e tal, eu nunca sabia. Então eu fui procurar isso, e aí ele falou que eu tenho facilidade em 3 coisas, conforme os planetas, né? Eu não vou falar de planetas aqui porque não vai te ajudar em nada, né? O seu planeta pode ser totalmente diferente, aquele que tá, né, das posições das casas e tal, mas basicamente eu tenho facilidade em 3 áreas, que é de comunicação,
né? Pode ser falando, escrevendo, desenhando, algum tipo de expressão. Eu tenho facilidade também com o mundo da beleza e também com tecnologia. Assim, ele falou tudo que é meio que um leque pra você e você escolhe o que você quer e tal. Eu falei, beleza. No fim eu acabei com mais dúvidas, porque eu falei, tá, eu tenho facilidade nessas 3 áreas, e aí, pra escolher uma, né? Então foram todos esses anos, desde a época de 2013, mais ou menos, até hoje, e eu realmente não sabia o que fazer. Eu, né, tirava pra todos os lados e não sabia, porque eu gosto muito das 3 áreas, eu não consigo deixar nenhum. Então foi seguindo aí a vida. Enquanto isso, eu também fazia mapas em todos os sites possíveis. Um que eu posso recomendar é o personare.com.br, que eu fiz o mapa numerológico, o mapa astral, fiz vários mapas de criança, eu não lembro ainda, não sei se foi só esses. Fiz mapa no astro.com, que é um site americano, mas tem a versão em português, né, de alguns mapas. Então eu fiz lá o mapa da criança, enfim. Fiz vários tipos de mapa, porque eu gosto muito. Se vocês quiserem, eu posso falar de toda a minha trajetória com detalhes, enfim, de mapas. Daí esse ano, né, 2021, eu fiz o mapa com o Valdemar Falcão, que é o que eu realmente estou tratando nesse vídeo, porque eu acho que é um momento também que eu tô de um pouco mais velha e mais experiente, e também por ele ser uma pessoa um pouco diferente também. Então acabou que eu aprendi muito mais com ele agora do que com o Tadeu quando eu fiz em 2013, mais ou menos. Eu estou e não estou fazendo propaganda do Valdemar, não tô ganhando nada pra falar dele, mas eu estou aqui também pra indicar o serviço dele, porque eu gostei muito. Conheci o Valdemar pelo YouTube, vamos pôr assim, porque eu gosto de ficar procurando coisas sobre espiritualidade e tal. E aí eu achei o canal do Yuri Levi, que é o Atma Vidya, eu vou deixar os links aí se vocês quiserem conhecer. Eu me identifiquei muito com o conteúdo dele, porque ele é yogi, porque ele gosta do Yogananda, gosta do Sai Baba, que é um mestre yogi, e ele conheceu o Laércio Fonseca, que é um professor que eu gosto muito. Ele fala do Chico Xavier, então todo o conteúdo que ele põe lá no canal dele eu gosto muito. Então eu falei, nossa, se ele fala que o mapa astral do Valdemar pra ele fez bastante diferença, então deve ser muito legal. Aí eu entrei em contato com o Valdemar e aí marquei a minha sessão. Como agora a gente tá no período de quarentena e tal, ele tá com uma promoção de R$400 se você pagar à vista, né, via Pix ou transferência. Então só pelo valor eu achei bacana, né, porque eu fiz em 2013 e agora em 2021 é R$400, então eu falei, nossa, bem bacana. Acho que fora da promoção R$600, alguma coisa assim. E aí você entra em contato. Também vou deixar os canais de contato dele aqui embaixo, se você quiser conhecer, tudo pra você aí. Aí eu fui fazer o mapa com o Valdemar, a gente marcou um dia e tal, a gente conversou. Ele falou basicamente as mesmas coisas do Tadeu, das minhas facilidades em comunicação e tal. E ele foi falando coisas diferentes também, mas eu acho que a que mais assim me pegou foi eu ter falado do Japão, que eu fui pra lá e tal. E o legal que eu achei mesmo e o Tadeu, acho que ele tinha comentado comigo, né? Conforme o país que você tá, não só por ser hemisfério norte e hemisfério sul, mas conforme a faixa, né? Fuso horário, então tudo tudo diferente. Então, basicamente, o meu mapa muda muito quando eu tô no Japão. E aí eu tava conversando com meu esposo que aqui no Brasil eu fico muito mais quieta, eu não falo muito e tal. E no Japão nossa, super falante, eu converso com todo mundo, ficava até puxando conversa com as pessoas. Então lá eu sou uma pessoa muito diferente. Daí ele explicou a diferença, né, que você muda, meio que muda conforme o lugar que você tá. E eu tive uma mudança muito brusca lá no Japão, né? Porque aqui no Brasil o meu ascendente é escorpião, né? Então eu já sou de escorpião, eu tenho ascendente em escorpião, então eu viro muito escorpiana, né? Então eu quero ficar muito na minha, fechada e tal. E lá no Japão o meu ascendente vira gêmeos, né? Que é a comunicação, é a descontração e tal. E aí eu fico uma pessoa diferente. É claro que eu sou a mesma pessoa, mas é como se eu tivesse com outra roupa, né? E aí muitas pessoas falam, porque você não pode mudar, tal, você não muda, né, se você não quiser, essas coisas, né? Mas ele falou que é como se fosse uma roupa, né? E realmente é. Porque quando você tá de, sei lá, bermuda e chinelo, você é uma pessoa. Agora, se você tá de vestido e salto alto ou de terno e gravata, você é uma pessoa diferente. Você se comporta de uma forma diferente conforme você, assim, né, se colocou. Pode ser uma mudança muito sutil, mas você ainda é você, só que você tá numa roupagem diferente. Então essa foi a principal diferença que eu percebi fazendo esse mapa. E outra coisa, assim, que me impressionou muito, que me deixou, assim, super
nossa, eu preciso gravar, eu preciso falar esse vídeo. Além de ele ter explicado isso pra mim, né, que lá no Japão eu tenho mais, assim, resultado profissional e tal, porque realmente eu tava super bem lá, né. Também pela conversa que eu tive com o Valdemar, ele falou um pouco da história dele, né, porque ele começou como músico, fez umas 3 faculdades que ele não terminou, porque não se identificava e tal. Ele falou, né, que ele toca flauta, trabalhou com vários músicos e por ele falar inglês, ele virou meio que o tradutor lá, assessorou o pessoal lá do Rock in Rio, então tipo, ele tem uma bagagem muito grande na área da música. E ele foi falando que foi estudando e crescendo na música, sempre procurando saber as coisas e tal. E além disso, né, de trabalhar com música, ele também fazia os mapas dos amigos dele, né, porque ele também gostava muito de astrologia. E me chamou bastante atenção, né, ele falar que ele também ele tem poliaptidões, né, que é aptidões em várias áreas, então ele também não conseguia se decidir, e aí ele sempre levou os dois juntos, né, tanto a música quanto a astrologia. Daí me deu um clique assim na cabeça, eu falei, nossa, eu também sou assim, né, ter várias áreas possíveis e nunca consegui escolher nenhuma, porque na minha cabeça eu achava que pra você ser bom, você tem que ser bom em uma área só e você tem que ser muito bom nela, né? E aí eu ficava com isso na cabeça, eu não conseguia escolher, porque eu tanto gosto da área da beleza, de unhas, de sobrancelha, maquiagem e tal. Eu gosto muito de tecnologia, gosto de tá procurando o que é novo, não sei o que, e também gosto do lado da expressão, da criatividade. Então eu ficava assim, o que eu vou fazer da vida? Eu vou virar desenhista, eu vou trabalhar com a beleza, então eu quero também continuar com o canal no YouTube, então eu ficava sempre nessa, o que eu vou fazer, E essa conversa com ele assim me esclareceu muito, porque ele é muito parecido comigo, né, eu me identifiquei muito com ele, e aí vendo isso, que ele sempre teve os dois, assim, me abriu mesmo a consciência de que eu não preciso, assim, me especializar numa coisa só. Eu posso continuar fazendo o que eu gosto, crescendo um pouquinho de cada vez em cada área e tudo bem. O mundo é muito grande, tem espaço para todo mundo, tem os realmente especialistas, porque se você pensar, sempre vai ter alguém melhor que você em qualquer área, então é meio que entrar numa loucura você querer ser o melhor, assim. Você pode trabalhar realmente para ser muito bom naquilo e melhorar se você quiser ou não. Isso me ajudou a pensar na minha originalidade, né? Tipo, como eu sou, né? Tudo bem ser um pouquinho de cada coisa, tá tudo bem. Porque o que eu ouvia muito não que as pessoas falassem diretamente pra mim, mas tipo assim, se você sabe um pouco de cada coisa, você não sabe nada, né? Então eu ficava, nossa, que ruim, né? Então eu tenho que escolher uma profissão, meio que vira mestrado, doutorado, o que for, só naquela área, e você é bom só naquilo. Então, e aí, tipo, sei lá, cozinhar, fazer outras coisas da vida, ter um hobby, não sei, você ser mais completo, assim. Então eu sentia muita falta disso e eu, na verdade, só fazia isso, eu não me especializei em nada. Eu sempre tive muita dificuldade em escolher uma área para atuação, eu já trabalhei com coisas muito diferentes, então nunca consegui escolher. E essa conversa, assim, com o Valdemar me abriu muito a cabeça, então eu acho que principalmente isso me ajudou muito, assim, e eu recomendo muito você a fazer, se você tiver, assim, oportunidade, porque assim, não é uma coisa que vai te resolver a vida, tipo, vai falar, não, você vai fazer isso, mas ela pode te indicar caminhos. É como a terapia, né? A resposta sempre vai estar dentro de você, mas o terapeuta, no caso o astrólogo, ele te apresenta coisas, apresenta situações, né, as suas facilidades e dificuldades, alguma coisa assim, e aí você mesmo escolhe, você sente o que você tem que fazer, e aí isso te clareia as ideias, e aí você pode fazer escolhas mais inteligentes, né? Então eu achei muito bacana por isso, eu recomendo muito que vocês façam. E agora eu trouxe uma pessoa para dar o seu relato, de novo, agora essa pessoa vai participar de vários vídeos aqui no canal, né? Essa pessoa linda, maravilhosa, que é o meu esposo, o Paulo. Eu fiz um mapa astral primeiro, né, porque eu sou mais curiosa e tal, né, então eu fiz meu mapa, e aí eu achei muito legal, eu falei pra ele como que foi e tal, daí eu falei pra ele fazer, só que aí, posso falar do dinheiro? Pode. Como tá chegando o aniversário dele, ele é meio pão duro. Oi? Eu falei pra ele que eu pagava metade, né? Porque eu achei legal, ele achou legal, e aí eu resolvi dar esse presente a mais pra ele. Então ele também fez um mapa com o Valdemar.
Acho que ele se interessou mais pela questão de que eu no Brasil sou meio que uma pessoa e no Japão eu sou outra, que você ganha assim características. Eu falei pra ele e ele se interessou. Então, né, o que você achou do mapa? Fazer com o Valdemar, qual a sua experiência? Eu achei melhor do que eu esperava. O Valdemar é uma pessoa com muita experiência, tem um vasto círculo de amigos intelectuais. Aí é uma experiência muito interessante que ele carrega e te passa, junto com os conhecimentos de astrologia que ele tem. E é muito interessante porque tudo que ele fala vai se conectando com as suas experiências, com a sua forma de ver as coisas e também o meu relacionamento com a Naomi. Então explica bastante coisa, né? É muito interessante. É legal também que ele fez meio que uma sinastria, né? Comparando meu mapa com o seu, falando que a gente é muito parecido, né? Isso. Na personalidade e nas complementares. buscas. É legal também que eu sou escorpiana com a lua em Áries e ele é de Áries com a lua em escorpião, né? Então meio que a gente é bem parecido, né? Oh, que bonitinho. Faz assim. E o que você achava de fazer mapa astral antes, sabe? Tipo, você tinha preconceito? O que você acha de antes e agora que você fez? Preconceito atualmente não, só fiquei preocupado que eu até comentei com você que a gente segue o professor Laércio, né? Aí o professor ele alerta, né, sobre a questão de que tem muitos astrólogos que usam mapas que estão errados, né? Porque são antigos e o céu não é fixo, né? Então precisa ser um mapa atualizado para que tenha um efeito correto, né? Uma análise correta das posições e das influências, né? Então aí é só sobre isso, mas outras questões aí não, acho bacana, acho uma arte muito interessante, muito legal. E você recomenda, né, uma pessoa que faça, que não conhece, fazer com o Valdemar, você acha legal? Eu recomendo sim, foi uma surpresa boa, muito interessante, te dá alguns nortes, né? Deixa mais claro, assim, né? Aquilo que... Ele deixa mais claro algumas atitudes que você toma, né? O porquê de certas situações, porque que acontece de determinada maneira ou de outra, assim, explica bastante. Nada é por acaso, tudo tá em confluência com várias energias, várias forças. Muito interessante. Recomendo sim. Podem fazer! E o Valdemar é gente boa, muito legal. Então, e aproveitando desde já, não sei se o Valdemar vai assistir esse vídeo, mas quero agradecer muito pela atenção e todas as dicas que ele passou, e tanto para mim quanto para Naomi, ele foi muito gentil, muito bacana mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Valdemar. Nossa, não tem nem palavras para agradecer o tanto que, né, ele passou para mim. Acho que uma das dúvidas que eu sempre tive na vida era o que escolher, né? Como eu já tinha falado, né? Então, de ele explicar isso e principalmente do exemplo dele, né? Que ele faz duas coisas bem diferentes e aí mantém as duas. Eu acho que pra mim foi a principal diferença. O exemplo dele, como ele expressou e assim, colocando pra fora que tá tudo bem ser assim, né? Ele leva a vida tranquilamente, nunca faltou nada pra ele, inclusive muito feliz, acho que é o principal, sendo dessa forma. Então isso pra mim, o que eu preciso mais do que ser feliz fazendo o que eu gosto, independente de dinheiro, né? Eu acho que você ser feliz fazendo o que você gosta é a principal questão da vida, então só de você ver que não precisa escolher já abre muito, muito, muito a cabeça. Gostei demais. Muito bom. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado, né, do nosso relato. E então, né, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, me dê um like, se inscreva no canal para mais novidades. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!